Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 119. Nós vamos ler do verso 41 ao 48, porém nos deteremos no verso de número 48. Hoje nós encerraremos mais uma sessão de 8 versículos que compõem esse salmo. Nós sabemos que são 22 sessões com 8 versículos, total de 176 versículos. Então, esse versículo 48 fecha mais uma sessão importante, nosso aprendizado na Palavra de Deus, Salmo 119, do verso 41 ao verso 48. Diz-nos assim a palavra do Senhor: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Nós estamos aqui, Mestre bendito, para aprendermos aos teus pés. Ensina-nos. A promessa do Senhor é que seremos todos ensinados por Deus. Então, Pai bendito, em Cristo, no poder do Espírito, eis-nos aqui, teu povo, tua igreja. Ajuda-nos mais uma vez. Limpa-nos pela tua palavra, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como nós observamos aqui no verso passado, o salmista inicia uma série, podemos dizer, de declarações de amor pela Sagrada Escritura, pela palavra de Deus, pela lei do Senhor. Nós vimos na semana passada que são vários os versículos nos quais o salmista afirma o seu amor pela lei do Senhor, pelo próprio Deus. E ele continua tomado de amor, nós podemos observar no verso 48, afirmando o seu amor aos mandamentos do Senhor. E ele assim prossegue destacando, nesse versículo 48, o impacto dos mandamentos de amor na sua vida. É isso que ele faz. E nós podemos observar que o amor à palavra, muito mais do que sentimentos, envolve todo o ser na adoração a Deus. É isso que o versículo 48 nos ensina. Nós podemos afirmar que o amor que impacta toda a vida do salmista envolve todo o seu ser numa adoração fiel ao Senhor. Então veja comigo, no verso 48 ele diz, para os teus mandamentos que amo. Ele fala do amor, ele reafirma o amor aos mandamentos. O salmista iniciou essa sessão destacando aqui, no versículo 41, veja, a misericórdia e a salvação. De fato ele pede, ele ora. Veja o que está escrito no verso 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E ele agora então finda essa sessão com essas petições atendidas. Ele pede, Senhor, que venham sobre mim as tuas misericórdias, que venham sobre mim a tua salvação. Porque ele agora vivenciava em amor o poder da palavra no seu ser. Então aquilo que ele almejou no começo dessa sessão, no verso 41, ele conclui dizendo aqui que ele está tomado de amor. Porque ele realmente experimentou de Deus misericórdia e salvação. Por isso que ele não se envergonha de continuar se declarando em amor ao mandamento do amor de Deus. Ou seja, essa é a essência da piedade. O que é que motiva o crente à adoração? O que é que motiva o crente à obediência? O que é que motiva o crente às boas obras? É o amor. 1 João 4,19 diz isso: nós amamos porque ele nos amou como? Primeiro. 1 João 4,8 ele diz: Deus é amor. Então nós amamos porque o Senhor nos amou. E a verdadeira espiritualidade, a verdadeira piedade, nós podemos observar, vem mediante o amor de Deus derramado sobre nossas vidas em misericórdia e salvação. Então, por que nós amamos o Senhor? Porque Ele nos amou, Ele nos salvou,
Ele revelou, de fato, a sua grande, imensa misericórdia. A revelação do Senhor nos trazendo infindáveis misericórdias de tão grandiosa salvação, realmente gera louvor, gera devoção, e isso há de eterno. Não sei se você já ouviu alguém dizer assim, nós vamos ficar no céu cantando o tempo todo, né? Será que é isso mesmo? Todo tempo cantando, né? Algumas pessoas pensam isso, louvor a Deus eterno. Não sei se isso vem com a nota de pesar, de não perceber a beleza da misericórdia da salvação. Claro que nós não estaremos cantando todo o tempo, mas o crente, por isso que o louvor é importante, a adoração a Deus, como resposta aos atos de misericórdia do nosso Deus, expressos em tão grande salvação, em tão grande amor. Então, perceba, por que nós estamos aqui? Por que nós afirmamos que somos cristãos? Por que insistimos na leitura da Bíblia, na oração, estarmos presentes no culto, enfim, contribuirmos com a obra de Deus? Irmãos, tudo isso está pautado no amor, como resposta às misericórdias e à salvação do Senhor, que são a expressão do seu amor a nós. Então, por isso que ele diz no verso 41, venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação. Porque ele, experimentando essas misericórdias, a salvação, ele iria transbordar de amor, em gratidão por tão grande salvação. E isso, de fato, é o centro, isso, de fato, é o coração, é a vida da verdadeira piedade. Não é medo. É por isso que João vai dizer, o verdadeiro amor lança fora o quê? O medo. Eu não sirvo a Deus por medo. Eu não sirvo a Deus eu tenho medo dos castigos de Deus. Como alguém costuma dizer aqui no nosso cearenseis, vai bichinho, né? Vai bichinho, cuidado não, Deus te pega. Não é isso que a Escritura ensina. Até mesmo os atos de justiça que são expressos na vida do crente como disciplina, são expressões do amor de Deus, porque Deus repreende e castiga todo aquele que ama. Não é isso. É por isso que essa espiritualidade de Deus no encalço da pessoa para ela ser fiel, não reflete o ensino bíblico. O que reflete o ensino bíblico é um coração grato de amor por salvação, por misericórdia, que se traduz em obediência e em louvor pelo amor revelado àquele homem e àquela mulher. Ou seja, você tem experimentado isso. Ou seja, você é grato a Deus pelas misericórdias, pela salvação. As misericórdias e a salvação de Deus constrangem o seu sem-amor, de modo que você diga assim, meu Deus, para os teus mandamentos que eu amo os teus mandamentos, eu amo a tua palavra, eu amo a ti, Senhor. Por quê? Porque o Senhor me salvou com tão grande salvação. O Senhor, apesar de mim, continua sendo fiel. De fato, Paulo vai dizer a Timóteo, que mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece o quê? Fiel para conosco. A palavra do Senhor, a sua leitura bíblica, nutre em você mais e mais compreensão da bondade e misericórdia divina sobre a sua vida. Interessante porque o Evangelho tem essa característica. O Evangelho, né, até o profeta diz isso, o Senhor faz a ferida e Ele sara. O Evangelho nos denuncia, nós nos vemos perdidos, nós nos vemos pecadores, mas ao mesmo tempo o Evangelho nos traz a luz da misericórdia e salvação, e isso redunda em amor, em gratidão. Isso tem levado você a amar mais a Deus e a sua palavra, porque ele diz no verso 48, para os teus mandamentos que amo, eu amo os teus mandamentos. E no versículo 47 ele já havia afirmado, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Interessante que o amor então vai se expressar no culto e nas obras que agradam ao Senhor. E aqui eu quero chamar a sua atenção, no verso 48, veja, ele diz aqui, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos. Essa expressão é muito interessante. Ele fala em levantar as mãos para os mandamentos, né? E aqui nós podemos observar a importância cultica desse ato para a vida do salmista. Nós temos aqui, no ato de levantar as mãos, uma devoção do fiel na adoração. Interessante que nós temos receio disso, né? Nós sempre somos pessoas,
lamentavelmente, de extremos. Então, nós muitas vezes dizemos assim, isso é ser pentecostal, né? Às vezes o irmão levanta a mão do seu lado, você já está nem na academia, levantar as mãos. Ou o irmão expressa algum ato corporal de adoração. Fechar os olhos, cantar, chorar, né? Nós já ficamos assustados com isso. Por quê? Porque muitos vêm, e muitos de nós conhecemos o que são os exageros, os estigmas. Mas a Escritura não condena de modo nenhum isso. E de fato isso é utilizado para demonstrar a integralidade do ser na adoração. Deixa eu mostrar a vocês aqui 2 textos apenas. Abra comigo em 2 Crônicas. Ou seja, isso você vai observar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. 2 Crônicas, eu gosto mais desse texto da oração de Salomão na dedicação do templo. 2 Crônicas, capítulo 6. Veja o que está escrito. Verso 12. Salomão faz 2 coisas aqui maravilhosas. Aliás, várias, mas eu quero destacar 2. Pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Certo, irmãos? Ele estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e se pusera no meio do pátio, pôs-se em pé sobre ela. Então imagine, né, essa plataforma aqui no nosso meio, multidão de Israel, para a consagração do templo. Salomão sobe, fica em evidência, ergue as mãos, fica de pé no meio e cai de joelhos. O texto diz isso. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu. Então perceba, Salomão está tomado aqui de gratidão, ele tem desejo de se entregar totalmente a Deus, se dedicar totalmente a Deus. Ele se ajoelha, expressão de humildade, devoção, confiança, soberania de Deus, ergue as mãos. Isso é muito belo. Salomão faz isso. 1 Timóteo capítulo 2, algumas pessoas, claro, existe o sentido, vamos dizer aqui, em que essa passagem nos ensina, também vamos considerar isso, a questão das mãos serem limpas. Mas, em primeiro lugar, veja o que Paulo diz em 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Fazendo o quê? Levantando mãos santas, sem ira e animosidade. Peguei apenas 2 textos, são muitos que tratam dessa expressão corporal cultica, de entrega a Deus, de devoção ao Senhor. O que isso nos ensina? Em primeiro lugar, a adoração, ela totaliza o nosso ser. Perceba que ele fala de amor. Nós consideramos a declaração de amor do salmista. Eu amo os mandamentos. Então, o que é que ele observa aqui? Que essa adoração envolve todo o seu ser. Não é uma coisa que move apenas as suas emoções ou o seu pensamento. Ele tem vontade de se entregar totalmente ao Senhor. Por isso que Paulo vai dizer, né, em Romanos capítulo 12, os irmãos conhecem o texto, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que é que o salmista pediu no verso 41? Em que viesse sobre ele o quê? As misericórdias. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, com esse gesto, Salomão, Paulo, eles destacam que tudo que somos, tudo que fazemos tem o propósito de glorificar o nosso Deus. Isso é muito belo porque o nosso corpo não está à parte, ou não é, segundo o ensino das seitas do primeiro século, algo mal, que prejudica a adoração. Nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, nós somos dele, a ele nos rendemos, a ele reconhecemos como o único poderoso e digno de adoração. Claro, aqui também vale a pena considerar o ato de levantar as mãos, como nós falamos a princípio, uma vida de amor que se expressa na obediência. Porque as nossas mãos,
elas significam as nossas obras, o que nós fazemos, né? Feito à mão, né? Trabalho, atos de justiça. Então, tanto a dedicação, como eu não tenho do que me envergonhar em mostrar a Deus as minhas mãos. Por quê? Porque elas estão limpas. Elas estão sendo usadas para a glória do Senhor. Fala em memória, o Salmo 15, né? Ele vai tratar disso. Aliás, o 24, né? Quem subirá ao monte do Senhor, né? Aquele que é limpo de mãos. Claro que Cristo é o único que tem as suas mãos limpas. Mas em Cristo nós somos lavados e temos nossas vidas purificadas no poder do Senhor Jesus. Então tudo que nós fazemos, tanto na adoração, perceba, eu quero que os irmãos entendam, culto, tu és meu, Senhor, eu sou teu, não tem nenhum problema, não se preocupe não. Se você levantar a sua mão, não vai ter nenhum diácono aí amarrando seu braço não, né? Senhor, tu és o meu Deus, ó Jesus. Desejo, né? Em casa, eu digo isso que acontece no meu coração, de me jogar no chão, de me prostrar contra os meus pecados, da grandeza, da bondade de Deus. Judeu, eu erguia as mãos aos céus, orava de olhos abertos. Interessante, mas também os atos, a nossa vida, eu posso levantar essas mãos, o que é que eu tenho feito? As obras das nossas mãos glorificam o Senhor. Isaías capítulo 1, por isso que a censura do profeta quanto a isso é interessante. Veja como isso está atrelado à adoração e aos atos. Porque nós adoramos a Deus tanto nesse aspecto mais, podemos dizer, formal do culto, como trazemos para o culto aquilo que é do cotidiano. Isaías 1, veja o que ele diz no verso de número 15. Ele diz: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Oração e mão erguida, Salomão, lembra? Ajoelhou-se, ergueu as mãos. Paulo, 1 Timóteo 2,8, quero que os varões orem em todo lugar e levantem mãos santas. As mãos dos israelitas, nos dias de Isaías, estavam sujas de sangue. Mas não é porque eles estavam esfaqueando alguém. Olha o que ele fala no verso 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Quer dizer, o não cuidar dos necessitados é um homicídio. O não fazer justiça é exatamente sujar as mãos de sangue. E os israelitas estavam vivendo vidas, não estou nem aí, eu vou para o culto. Sim, como é que está o seu casamento? Ah, estou aqui para adorar, casamento é outra coisa. Não, como está o seu cônjuge? Como estão os seus filhos? Como estão os seus funcionários? É por isso que Paulo, ele vai dizer, 1 Timóteo 2,8, que as mãos devem ser levantadas sem animosidade. Né? A pessoa adora, mas na mesma pegada da adoração, ele já cerra os punhos, né? Paulo vai dizer, veja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, esse texto é maravilhoso, simples, mas que define bem o que nós estamos considerando aqui. 1 Tessalonicenses 4, ele diz assim, olha, esse texto, Paulo vai dizer como devemos esperar a vinda do Senhor, como deve ser a nossa vida. Digo isso porque a sequência do texto, a partir do verso 13, Paulo fala do retorno do Senhor. E ele diz assim, olha, a partir do verso 10, finalzinho, ele diz: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. No amor, Paulo fala isso. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade
para com os de fora, de nada venhais a precisar. O que Paulo está dizendo? O que eu devo fazer para aguardar a vinda do Senhor? Cuide da sua vida. Trabalhe. Viva a rotina. Não pegue o que não é seu. Trabalhe com as suas próprias mãos. Viva com dignidade. Para quando você chegar aqui no domingo, você não tem que colocar a mão no bolso, com vergonha do que você vivenciou na semana. A ideia é essa. Viva, haja, use suas mãos para a glória de Deus, para que você possa chegar aqui e dizer assim, ó, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Nosso culto a Deus envolve integralmente o nosso ser, em expressões sim corporais. Claro, nós não estamos falando aqui para você sair pulando, sapateando, né? Dando mortal aqui, né? As Olimpíadas já passaram. Mas que as nossas obras sejam agradáveis a Deus, que não haja animosidade, não haja violência em nossos atos, e que Deus seja glorificado na liturgia do culto, tanto quanto na liturgia da vida. Os seus atos de justiça no dia a dia sejam tributados a Deus aqui. Ou você chega aqui, porque isso que acontece, quando nós pecamos, vivendo vidas contrárias à palavra de Deus, chegamos aqui e não temos ânimo para adorar. Por quê? Porque as mãos estão sujas. Mas o salmista, volta comigo lá para o Salmo 119. Olha que beleza, né? Isso. Uma vez entendendo mais esse contexto do todo da Escritura, agora leia comigo, veja o versículo 48. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos. Ficou mais claro agora? Não é isso? Entendi. Eu amo a palavra porque as misericórdias da salvação me alcançaram. Então vou servir a Deus com a minha vida, com as minhas obras, com as minhas mãos, e vou poder erguer minhas mãos em adoração, porque a minha vida cotidiana não é uma contradição ao culto que eu presto com os meus lábios. Para concluir, veja, ele diz no verso 48, e meditarei nos teus decretos. Aqui é muito belo, porque aqui é o forno da produção de tudo isso. O pensamento, a mente divina é muito bela, né? Isso aqui, ele vem, ele destaca o resultado, né, do amor de Deus na vida dele, as ações, culto a Deus, e ele vai dizer, isso acontece porque tem algo que ocorre no secreto. Meditar. Meditarei nos teus mandamentos. Todo esse amor que se expressa em obras que glorificam a Deus, tem o seu fundamento na palavra, no âmago do fiel. Ou seja, ela é a meditação do salmista, pautada no amor bendito. Veja, o versículo 97 do Salmo 119, ele diz isso, olha só o que está escrito, olha. Vamos chegar lá, se Deus quiser, né? Olha a beleza disso aqui agora. Quanto amo a tua lei. Mais uma declaração de amor do salmista. O que ele diz? É a minha o quê? Meditação todo dia. O que é a meditação? Eu creio que essa é uma arte que nós, como crentes do século 21, perdemos. Os puritanos, eles eram mestres na meditação. Eu não estou falando aqui de você sentar num lugar, cruzar as pernas, fechar os olhos, dobrar os dedos. Não estou falando aqui de meditação de budismo, não. Nada disso. Mas é a semelhança da ovelha, né, que rumina, é mastigar a palavra. É engolir. É trazer de novo a boca, mastigar de novo. A meditação plasma a palavra na alma do homem. Entenda, por favor, não me interpretem mal. É por isso que eu tenho certa resistência com planos de leitura que não contemplam meditação. Da pessoa cumprir a leitura bíblica em um ano para constar que leu. Li a Bíblia um ano todinho, vai marcar aquilo ali, li. É bom, uma leitura, você pode até fazer corrida. Mas essa leitura, muitas vezes, ela é para cumprir literalmente tabela. Ler a Bíblia, meditar na Sagrada Escritura, é a palavra no forno da alma, aquecendo as emoções, queimando a escória do pecado e aplicando as verdades do mais profundo do ser para se traduzir em adoração.
Meditar na palavra. Os puritanos usavam várias ilustrações, né? Talvez se a sua leitura bíblica anual correndo não é pecado, não estou dizendo que é errado, pode fazer. Mas é a semelhança de um beija-flor. Você vai em vários livros, você lê 3, 4, 5 capítulos, mas a meditação é como uma abelha que para, fica ali e sai carregada de pólen. É diferente. É diferente. O fiel a cada dia mais pensa e busca as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Paulo fala isso em Colossenses 3. Veja como é que Paulo se expressa ali. Colossenses 3. Trazer alguma ênfase aqui importante. Paulo diz assim: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai. Os puritanos usavam muito esse texto, pensai nas coisas do alto, pense. Eles diziam, escolha uma doutrina, escolha um texto, pense, questione esse texto, ore esse texto, aplique esse texto primeiramente a você, contra você, a seu favor, na sua casa, no seu trabalho, nos seus pensamentos, nas suas obras. Eles gostavam muito de utilizar aquele texto também, que Isaac saiu ao campo para meditar, enquanto o servo de Abraão está trazendo a sua futura esposa. Ele entendeu, Paulo, que a sua vida foi verticalizada e imantada, atraída para o que é invisível. Spurgeon, comentando esse texto, diz que o coração e as mãos de um homem primeiro se direcionam para cima e, na sequência, todo ele irá para lá. Interessante isso, né? Richard Baxter dizia que antes de Deus levar um homem para o céu, leva primeiro o seu coração. Meditação. Pensando nas coisas do alto. Então, nós concluímos daqui, que a verdadeira espiritualidade vem de cima. E é resultado de um coração ter sido capturado para lá. O que resultará em amor, eu amo a tua palavra, e em ações que glorificam a Deus. Levanto minhas mãos. Por isso, na sequência do pensamento de Paulo, em Colossenses 3, ele vai dizer que uma vez que a mente está lá, o coração está lá, pensando nas coisas de lá, você tem poder e graça de Cristo para vencer as guerras que acontecem contra a alma, das paixões e impurezas que nos assolam todos os dias. Seu coração está nas coisas do alto, a meditação. Pensar, considerar. Você pensa nelas. O combustível da sua adoração e devoção procede do alto onde Cristo vive. Então, o que nós estamos fazendo aqui, o que eu estou fazendo com os irmãos, pregando, é compartilhando a minha meditação. Aquilo que Cristo capturou minha mente. Compartilhando com os irmãos. Pegar um texto, ler o texto, orar o texto. Irmãos, o Senhor totaliza o ser de todos os que lhe pertencem. Nós cantamos aqui o cântico, né? Pensar, ou seja, não ser mais eu, né? Eu lembrei do texto de Gálatas, né? 2:20, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor nos vence em amor, que se traduz em uma vida devota, que pulsa em um coração que habita nos céus. Então, a verdadeira espiritualidade é aquela cujo coração foi na frente, está lá pulsando. Aí pulsa em quê? Em amor. Aí eu quero o quê? Adorar. Quero o quê? Servir a Deus. Por isso que o salmista diz, leiamos de forma conclusiva, Salmo 119, verso de número 48. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Amém. Louvamos o Senhor por sua santa palavra. Toma-nos para ti, Senhor. Leva o nosso coração, Senhor. O melhor lugar onde ele pode estar é no alto, nas coisas do alto, pulsando em amor,
pulsando em amor para que o nosso culto seja agradável a Ti, no erguer das mãos, na prática da justiça, na vida de obediência ao Senhor por amor. Sei com a Tua igreja, nos ajuda, Pai, em Cristo Jesus. Amém.